processo de higienização envolve duas principais etapas. Uma delas é a limpeza e a outra é a sanitização, tá? Elas andam em conjuntos e, na verdade, a sanitização vai complementar o procedimento de limpeza e, claro, a gente vai ter então o processo de higienização. Então, de forma mais clara, a gente pode dizer que a limpeza mais a sanitização, a gente vai estar formando, então a gente vai estar tendo o procedimento de higienização. Bom, de que forma a gente consegue então ter uma higienização eficaz, com bons resultados em um restaurante, que é o nosso foco principal? Primeiramente, então, como eu comentei, aí a limpeza. A limpeza é um processo que envolve inicialmente a remoção dos resíduos grosseiros, né? São aqueles resíduos orgânicos, são resíduos do processo. Então, inicialmente na limpeza, a gente faz um processo de pré-enxágue. A partir daí, a gente faz a aplicação de um detergente. Estando esse detergente aplicado, por exemplo, numa superfície, ele tem um tempo de ação. O que é isso? Esse tempo de ação é um tempo determinado pelo fabricante em que o produto precisa agir naquela superfície para que realmente ele tenha o objetivo, que é facilitar a remoção e o processo de esfrega para a gente conseguir remover essas sujidades, tá? Então, inicialmente a limpeza ela envolve esse processo. Inicialmente a gente faz um pré-enxágue, aplica o detergente. Assim que o detergente agir naquela superfície de contato, nós vamos então pegar uma esponja e vamos fazer a esfrega daquela superfície. Feito isso, a gente faz um enxágue final. Então, no momento que a gente fez esse enxágue final, esse enxágue ele pode ser feito tanto a temperatura ambiente, quanto a gente pode usar uma água com uma temperatura mais elevada, tá? No momento que a gente fez então esse enxágue final, a gente finalizou o processo de limpeza, tá? Então, isso é importante que fica bem claro. A limpeza é a remoção dos resíduos grosseiros, resíduos orgânicos ou até mesmo, às vezes, inorgânicos, que são aquelas incrustações provenientes muitas vezes da água, é aquela crosta da água dura, né, que a gente chama que é um residual inorgânico. Esse é o processo de limpeza. Agora, para a gente ter um processo completo de higienização, a gente precisa fazer a sanitização. O que é isso? É a gente eliminar os micro-organismos daquela superfície a níveis aceitáveis no alimento. E os alimentos, na verdade, eles têm um nível, uma quantidade de micro-organismos, mas que até o momento pode ser aceitável. Agora, se a gente tem muitas falhas no processo de produção lá no restaurante, tem muitas falhas na higiene de mãos, automaticamente a gente está promovendo, né, uma condição mais favorável para esses micro-organismos e eles vão se desenvolver muito mais rápido no alimento, tá? Então, a sanitização ela é um processo que visa eliminar esses micro-organismos a níveis aceitáveis. Em meio a isso, o que a gente tem? Quais os métodos que existem, então, para a gente conseguir fazer esse processo de sanitização? A gente tem a água fervente, tá? Que a gente chama, então, na verdade, que é um método físico, tá? De sanitizar. Então, a gente pode, então, usar frascos, bacias, enfim, e aí virar então essa água fervente em equipamentos, em utensílios, a gente faz o processo de sanitização. É um método que ele não vem sendo mais tão utilizado, porque na verdade tem que se ter muito cuidado quando a gente for manipular, né, a água quente. Tem um grande risco do colaborador ali do restaurante se queimar, né? Então, claro, já tem que ter um cuidado em fazer o uso também de luvas para que ele não vai se queimar naquele material que ele vai estar utilizando para então despejar daqui a pouco em uma superfície, em algum utensílio, como eu comentei. Então, são cuidados bem importantes. Mas a água fervente, sim, é um método físico. Ela não é mais tão usada em restaurantes, é usado mais em estabelecimentos, em indústrias maiores, por exemplo, em frigoríficos se utiliza muito ainda água quente por mangueira, o sistema de vapor, que se faz então uma sanitização física,
que a gente chama. Agora, em restaurantes, para a gente conseguir ter um padrão de higiene interessante, que a gente vai conseguir atender as normas sanitárias, conseguir ter um bom resultado e poder garantir a segurança do consumidor final, a gente utiliza muito o uso do álcool 70%, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês que hoje a gente tem vários tipos de álcool, né, de concentrações diferentes, e é importante que a gente utilize sempre o álcool 70%, tá? Por que a gente fala no álcool 70%? Isso tem sido cada vez mais enfatizado em função da pandemia também. Ele não evapora tão rapidamente quanto o álcool, que é o 92, por exemplo. Aquele álcool, ele tem mais álcool na composição, ele evapora muito rapidamente e aí ele não fica um tempo suficiente na superfície para fazer, então, para eliminar aqueles micro-organismos ali presentes. E o álcool abaixo dos 70, então, que é o 46 ali no caso, ele não tem um volume, ele não tem um álcool suficiente, então, para fazer esse processo.